Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, que é 25 de março, quarta-feira. Vamos começar com uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus e pedir ao Pai por mais este dia que se inicia, mais este presente que recebemos de abrir os olhos, mais esta oportunidade de vivermos esta vida corporal, esta história e de sermos um pouquinho melhores que ontem. Para isso pedimos o amparo do nosso Mestre Jesus, o nosso amigo, a nossa referência, o nosso modelo, que Ele esteja conosco, a nos ensinar, nos dar a mão pelo caminho. Agradecemos e pedimos à espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda e todos os espíritos de luz, espíritos protetores, que possam nos auxiliar, nos inspirando, as boas ideias, os bons pensamentos, os bons caminhos, as boas ações, as boas palavras. Que o nosso dia seja de luz, seja útil, seja produtivo, seja alegre, seja leve nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, mas especialmente no nosso coração. Que possamos estar mais conectados contigo hoje, Pai. Fica conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma reflexão, um estudo para hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí me veio aqui no olho o item 9, o cisco e a trave no olho. Vamos ver então, vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria. Só um minutinho. Tá. Então, item 9 do capítulo 10, o cisco e a trave no olho, que diz assim: como vocês conseguem ver um cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver a trave que está no seu próprio olho? Como podem dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho do seu irmão. Isto está em Mateus, no capítulo 7, os versículos 3 a 5. E aí na minha versão, na minha edição, trave está em destaque, o que quer dizer que há uma explicação sobre esta palavra no final. Eu vou ler o que diz aqui. Trave. Na época de Jesus, era um tronco de árvore, empregado em construção, uma madeira grossa. Então, vamos parar por aqui, que esta é uma daquelas passagens do Mestre, dos ensinamentos, que todos nós já conseguimos entender, não precisamos buscar uma grande interpretação, uma grande resposta, né? Não precisamos ir muito longe, porque é bem fácil de entender. O que Jesus está dizendo, né? Um cisco do olho, uma farpinha, né? Como é que a gente consegue ver o problema pequeno do irmão
e não consegue ver o nosso, que muitas das vezes é muito maior. É isso que Jesus está falando. Ele nos chama de hipócritas mesmo. Retirem, claro que não no sentido de ofender, mas no sentido da palavra, que é aquela pessoa que consegue, né, acusar o irmão fazendo muito pior. Olha só a que ponto nós chegamos, né? Então Jesus não tem muita alternativa. Nos chamava na época, né? E nos chama. Ainda precisa nos chamar à realidade, chamando de hipócritas. Retirem primeiro a trave que está no seu olho, que é algo muito maior, né? Um tronco, como diz aqui, para depois retirarem o cisco que está no olho do seu irmão. Isso, como nós começamos falando, é daquelas passagens que todos nós já sabemos, já temos condições de entender imediatamente a mensagem, mas eu acho que diretamente proporcional, né, ou inversamente proporcional, melhor dizendo, é a execução. Mais difícil ainda é de executarmos. É importante a gente saber que geralmente o que nós vemos no outro é o que nós temos em nós. Então, aqueles defeitos que nós conseguimos ver na outra pessoa, quase sempre é algo que está em nós e por isso nos incomoda tanto. Como nós ainda temos muita dificuldade de autoanálise, autoconhecimento, a gente tem dificuldade de se olhar sozinho no espelho, sozinho, de ter essa iniciativa. Eu vou me olhar, vou ver o que eu tenho de errado. Nós temos essa dificuldade. O que o Pai faz? Ele usa os nossos irmãos, os que a gente convive, para que a gente possa ver os nossos próprios defeitos. E o que a gente faz com isso? Ao invés de usar essa ferramenta divina, que é conseguir ver os nossos defeitos através dos irmãos, a gente foca em criticá-los. E não em perceber que o movimento que está sendo feito é para que nós vejamos o que a gente faz errado através do irmão. Então tem muito disso nesta passagem. Jesus está chamando, olha, o que vocês estão vendo no irmão como um cisco, vocês estão tão empenhados em ir lá tirar do irmão, olha bem, porque esse cisco, tu tem uma trave em ti. Quer dizer, um cisco para um tronco, olha a diferença de tamanho. Olha a diferença de tamanho. E a gente fica tão focado em corrigir e consertar a vida dos outros. E aquilo que nos incomoda tanto no irmão é o que nós, em verdade, precisamos mudar em nós. E aí, não, mas não é assim, eu jamais faria o que ele faz. Procura bem, que em algum momento tu vai entender aonde isso está em ti. Se não tem explicação nesta reencarnação, pode ser que tenha em outra. Bom, aí se está em outra, não está no meu nível de consciência, mais ainda que eu não possa julgar o irmão, mais ainda que eu não possa julgar, porque quem diz que eu não fiz muito pior em vidas passadas? E esse chamado, essa incomodação que eu estou tendo em ver no irmão algo ruim, é algo da minha consciência me alertando, olha, tu já fez isso 20 vezes pior. Então, de qualquer forma que seja, o que me incomoda no irmão é um ensinamento. De qualquer forma. Porque ou é algo que já está em mim nesta existência e eu ainda estou em tempo de corrigir aqui nesta existência, ou é algo que eu já fiz, já passei em outra história, em outra existência e que está registrado em mim, mas mesmo que eu não me lembre,
e que eu estou tendo a oportunidade bendita através da incomodação de corrigir, de não julgar, de auxiliar, e não estou fazendo. Então é muito lindo, é difícil, sim, é difícil. Nós temos muita dificuldade em aceitar essa relação de justiça, certo e errado para nós, espíritos de terceira ordem, ainda é difícil, sim. Nós vamos ainda errar muito, vamos acertar, ir acertando um pouquinho mais, ir errando um pouquinho menos, mas ainda vamos errar e acertar. O que não quer dizer que nós não estejamos, através do conhecimento, do entendimento, da boa vontade e da boa ação, tentando nos tornar melhores um pouquinho a cada dia. Que Deus nos ajude a ter boa vontade, bom ânimo para continuar nos melhorando. Vamos ao Livro dos Espíritos? Vamos lá, nós estamos no capítulo 2 do nosso Livro dos Espíritos, tão lindo. Elementos gerais do universo. Capítulo 1, vimos as causas primárias, a causa primária Deus. No capítulo 2, os elementos gerais do universo, do que forma o nosso universo. E hoje nós já vamos entrar no assunto. Ontem eu não marquei. Hoje nós vamos entrar em um novo assunto: espírito e matéria. Vamos lá, a pergunta 21 do Livro dos Espíritos. Assim como Deus, aí Allan Kardec, o organizador da doutrina espírita, o codificador, vai perguntar aos espíritos: assim como Deus, a matéria existe desde a eternidade ou foi criada por ele em um determinado instante? Então, o que Kardec está perguntando? Se a matéria, tal como a conhecemos, que é tudo que existe, seja a matéria que vemos e a que não vemos, ela já existia desde a eternidade, tal como Deus, ou ela foi criada por Deus? Acho que nós já temos uma dica, uma ideia da resposta. Mas vamos ver o que os espíritos de luz responderam. Somente Deus o sabe. Entretanto, uma coisa que o homem deve compreender é que Deus, modelo de amor e caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, será que é possível imaginá-lo um segundo sequer na ociosidade? Então, os espíritos terminam a resposta com uma pergunta. Então, o que eles vão dizer? Será que a matéria já existia ou foi criada por Deus? E eles vão dizer que não vão responder. Por que eles não vão responder? Porque somente Deus o sabe. Os espíritos não trouxeram uma resposta se foi Deus que criou a matéria ou se ela já existia. Eles disseram, somente Deus sabe. E eles disseram, entretanto, uma coisa que nós homens já podemos compreender, e é nisso então que nós vamos nos fixar, porque eles foram enfáticos em dizer, somente Deus sabe, ponto. Entretanto, algo que vocês já podem saber é o seguinte: Deus é um modelo de amor, de caridade, jamais esteve inativo. Por mais que a gente não consiga imaginar um início para Deus, é isso que eles estão falando. E para um início para quando Deus começou a agir, nós ainda não conseguimos. Eles perguntam, vocês conseguem imaginar Deus ocioso?
e termina. O que eles dão? Eles estão aqui nos incentivando a refletir que Deus ele não fica inativo nunca. Então seria improvável que tivesse tido um tempo que Deus ficou parado. Então ele criou algo e começou a agir. A lógica nos diz que Deus não seria assim. Então é para que a gente vá pensando. Nós já conversamos aqui muitos dos exercícios da construção, como Kardec foi fazendo a construção da codificação, é justamente para que a gente possa ir construindo o conhecimento, para nos preparando. O que os espíritos e Kardec fazem? Eles vão nos preparando para entender coisas maiores. É assim como é a didática da escola. A gente não chega na escola e eles nos dão equações imensas. Eles primeiro nos apresentam os números, depois soma, depois multiplicação, depois divisão, para que a gente possa ir construindo o entendimento para só depois nos apresentarem algo maior. E assim também é a linha de construção de Allan Kardec, dos Espíritos e do Livro dos Espíritos também. Então, não consegui, ficou confuso para mim. Eles dizem aqui o tempo todo: foquem nisso agora, logo vocês conseguirão. Então é nisso que a gente tem que focar. Muito lindo o nosso início de tema, espírito e matéria. Vamos ainda, Kardec vai aprofundar bastante, nós vamos aprender muito ainda, não vamos ter pressa. Temos muito ainda que aprender. Vamos encerrar então, fechando os nossos olhos e elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em gratidão por mais este dia, mais esta oportunidade, que nós possamos fazer jus a este presente, estar com o Mestre em nossos corações, em nossas palavras, em nossos olhos, e pedir que os espíritos amigos, nosso anjo da guarda, estejam conosco a nos inspirar durante essa jornada. Fiquem conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.